Olá pessoal, eu sou Ivana Fernandes Souza, sou ginecologista, pós-graduada em Medicina do Adolescente, sou professora da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e sou delegada da SOGIA em Santa Catarina, que é a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. Eu vou abordar com vocês hoje a consulta ginecológica na adolescência e os aspectos éticos. Tema que gera bastante dúvida em quem não está muito habituado a atender esse público. E com certeza eu não vou conseguir esgotar todas as dúvidas de vocês e explicar todas as nuances e as dificuldades do atendimento desse público, mas vou tentar colaborar bastante aí dando algumas dicas para vocês. Bom, vamos primeiro situar o que seria a adolescência, né? Pela Organização Mundial da Saúde, adolescentes são os jovens com idades entre 10 e 20 anos, e pelo Estatuto da Criança e Adolescência, de 12 a 18 anos. Então é um leque extenso, eu vou ter meninas aí pré-púberes, púberes, meninas sem vida sexual, meninas com vida sexual, então é um público bastante abrangente. Quais os motivos de consulta ginecológica na adolescência? Eu elenquei aqui os principais, né? Então, aquelas meninas que estão iniciando o processo puberal, em geral, o motivo da consulta é uma avaliação da puberdade, a mãe que traz para saber se o desenvolvimento está adequado, se não está precoce, se ela já vai menstruar ou não, se ela menstruou, se ela ainda vai crescer, né? Algumas vezes a queixa é corrimento vaginal, também uma queixa muito comum, tanto na infância quanto na adolescência, irregularidades menstruais, alterações anatômicas, consultas para fins de anticoncepção, para prevenção de doenças, para fazer o pré-natal, alterações mamárias, cólica menstrual, né? Aqui na imagem superior vocês veem uma imagem de um ímen imperfurado, tá? Então eu trouxe essa imagem para chamar a atenção da importância da consulta na adolescência e o exame ginecológico, né, que é onde a gente vai afastar a possibilidade de uma malformação, por exemplo, um ímen imperfurado, que pode dificultar lá na frente a menarca dessa menina. Embaixo vocês veem uma menina também, ela é pré-púbere, aquela menina ali, com uma condilomatose perianal extensa, então com certeza uma menina vítima de violência sexual, né? E a secreção vaginal, né? Vulvovaginite. Bom, a consulta ginecológica a gente procura sim sempre agregar, chamar o adolescente para perto da gente, né? Usando um linguajar simples que ele entenda, ser bem afetuoso, né? Valorizar a queixa, olhar para a paciente, né? Não dirigir a anamnese só para a mãe, porque muitas vezes quando a mãe traz a adolescente, ela toma a frente e ela mesmo que vai colocando as queixas da paciente. Se você deixar, a adolescente entra e sai calada, né? Então é muito importante se eles querem ser ouvidos nessa fase, tá? Então usar um linguajar adequado, tentar fazer um bom vínculo com o adolescente, você vai conseguir ganhar essa paciente, né? A anamnese, então, é importante, algumas características de idade, e a idade em anos e meses, anotar no prontuário se tem acompanhante, quem é o acompanhante, é a mãe, qual é o nome, né? E essa primeira etapa da anamnese, o acompanhante é muito importante, tá? Porque ele vai prestar informações para a gente da idade gestacional ao nascimento, né? Se a gravidez teve alguma intercorrência, as doenças de infância, alergias, vacinação, as doenças familiares, que são coisas que as meninas geralmente desconhecem e o acompanhante é muito valioso, tá? Idade da telarca, que é o broto mamário, a pubarca, os primeiros pelos pubianos, a menarca, que é a primeira menstruação, esses são dados importantes para a gente avaliar se essa menina entrou na puberdade no tempo certo, tá? E ali, na história da doença atual, gente, é lógico que vocês não precisam seguir essa sequência de anamnese, tá? É só para elencar os pontos que são importantes da gente colher nessa anamnese. E na história da doença atual, sempre procurar se direcionar à adolescente. Por que você veio aqui? Por que a mãe marcou a consulta? Você sabe? Algumas sabem, outras não. E a mãe começa a contar. E depois você passa sempre a palavra para o adolescente, tentando colher as informações dela e usando a mãe como um auxiliar nas informações. Tá? Essa dica é importante porque às vezes as mães tendem a aumentar um pouco os sintomas por estarem muito preocupadas, tá? E a adolescente acaba sendo mais fiel ao que ela sente, tá? E aquelas perguntas mais específicas de namoro, sexualidade, né? Que isso é complicado porque
depende de cada família, tem meninas que têm uma boa relação com a família em relação a esses aspectos relacionados à sexualidade, outras não. Então, por essa situação e por outras que eu já vou citar, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, se possível, a gente faça a consulta em 2 tempos, tá? Então, esse primeiro momento, a mãe é bem importante para essa história pregressa que eu falei, história pessoal, tá? Para ajudar a gente a escolher uma boa anamnese. Mas depois você oferecer a possibilidade que a mãe saia da consulta e você tenha um tempo só com a menina para que você possa realmente checar se ela não está namorando, não está ficando com ninguém, se ela já teve a primeira relação sexual dela, que é a sexarca, tá? Geralmente eu faço essas perguntas quando as meninas são maiores, já tiveram a menarca e tudo, eu faço essas perguntas às vezes na frente da mãe para saber qual é o posicionamento da família em relação a esses aspectos. Inclusive pergunto para a mãe quais são as regras na sua casa em relação ao namoro. A senhora conversa com ela sobre sexualidade, sobre anticoncepção, tá? Então é uma maneira de eu conhecer essa família e saber como eu vou abordar, tá? E no segundo momento, se há concordância da paciente, a mãe aguarda fora do consultório e a gente vai poder detalhar melhor. Aqui uma dica. Quando a gente pergunta para o adolescente, você tem namorado? Às vezes ela diz, não, eu não namoro. Daí você tem que perguntar, você tem ficante? E perguntar uma terceira coisa, há quanto tempo você fica? Porque às vezes a menina fala, eu não namoro, mas eu tenho ficante há 1 ano. E já está tendo atividade sexual. Então, essas dicas de pergunta vão fazer você chegar na resposta mais correta. E uma outra dica é em relação ao número de parceiros. As adultas, em geral, a gente pergunta quantos parceiros você já teve. E ela vai te responder quantos ela teve relação sexual. Adolescente, você tem que perguntar com quantos meninos você já teve relação sexual. A pergunta tem que ser bem clara. Se você perguntar quantos parceiros, às vezes ela vai te responder com quantos ela já ficou. E não é isso que você quer saber. Você quer saber se essa menina está em risco de pegar DST, se ela está com uma atitude promíscua, se ela precisa de alguma orientação, tá? Questionar a anticoncepção, né, gravidez, DSTs, se já teve alguma perda, né, algum aborto, tá? De exame físico, lembrar que tanto ela quanto a mãe estão preocupadas com o exame físico, estão com medo do exame físico. A mãe, às vezes, está levando a garota pela primeira vez, tá? Então, é importante explicar nas pacientes sem atividade sexual que o exame é externo, que você vai avaliar peso, estatura, vai avaliar a escuta cardíaca, vai escutar o pulmão, fazer um exame de abdômen, vai avaliar a parte genital externa, tá? Porque tanto a mãe quanto a paciente tem medo, acha que você vai passar um espéculo, que você vai, às vezes, romper o ímã, machucar. Então, elas têm muito medo, além da vergonha, né? Nas fases iniciais da adolescência, elas têm muita vergonha do nu. Fazer o estadiamento de Tanner, que eu vou colocar a seguir, e o exame genital. Daí, estadiamento de Tanner, gente, é básico, muito importante para quem está avaliando uma menina adolescente. É através dele que eu vou saber se a menina está entrando na puberdade e se ela está com a puberdade adequada, tá? Então, ali na imagem 2, a gente vê o broto mamário, que é a telarca, quando começa a aparecer as mamas, tá? Lembrando que o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, mamas ou pelos, é normal de aparecer entre 8 e 14 anos. Se eu estou diante de uma menina de 15 anos que não tem nenhum caractere sexual secundário, ela está com puberdade atrasada e eu tenho que investigar. Da mesma forma, se eu estou com uma menina abaixo de 8 anos com mamas, eu também vou ter que investigar, tá? A exceção é para as meninas da raça negra, que às vezes elas, até 27%, têm caracteres sexuais secundários abaixo dos 7 anos, tá? Mas, em geral, a partir dos 8, para começar o desenvolvimento. É lógico que não vai ser normal eu ter uma menina de 8 anos numa mama ali no estágio 4A, por exemplo, tá? E uma outra situação é que, do aparecimento da mama até a menarca, isso é uma pergunta que as mães fazem muito para a gente no consultório. Ah, ela já tem mama, será que ela vai menstruar? Então, da telarca até a menstruação, em geral, leva 2 anos. Essa é a média, tá? A menarca no Brasil é em torno de 11, 12 anos. Alguns livros comentam em 12,3 anos, tá? Mas a partir dos 10 anos é normal a menarca, tá? Posições para exame ginecológico. Tem várias, tá? A primeira ali em cima à esquerda, a menina com os pés unidos e os joelhos afastados, que é a posição de borboleta ou de sapo, tá?
Essa posição é boa para avaliar meninas menores, tá? Meninas pré-púberes geralmente se sentem melhor nessa posição. As maiores a gente usa a posição tradicional, com os pés na perneira. E a posição gênio-peitoral, que parece estranha, mas às vezes ela é útil para avaliar lesões, sobretudo da parede anterior da vagina, sobretudo nas virgens, tá? É uma posição que a gente usa raramente. E embaixo ali, com a luvinha, expondo a luva, aquela é a manobra da tenda. É uma manobra extremamente importante para a gente avaliar o tipo de ímen, se o ímen é íntegro, qual é o tipo, se ele é pérvio, tá? Então a gente segura com a luva os grandes lábios, afasta e traciona para frente os grandes lábios. Aí você consegue ver bem direitinho a anatomia genital. No caso ali a gente vê o orifício vaginal e em volta do orifício a membrana imenal. Tá? Por que fazer o exame ginecológico? Ah, mas se está sem queixa, não vou fazer o exame vaginal. Se é a primeira vez que vai no consultório, é importante você excluir malformações. Essa menina pode ter um ímen microperfurado, um ímen imperfurado, uma genesia de vagina. E se ela passou pelo ginecologista e isso não foi diagnosticado, ela vai ter consequências lá na frente. Então, o exame, mesmo que externo, ele é importante. E também para avaliar a higiene. Elas estão com o corpo desenvolvendo, começando a aparecer pelos, né? Produção de secreção vaginal, e muitas têm medo ainda de fazer a higiene correta, e às vezes é nesse exame que a gente vai orientar que tem que lavar no sulco interlabial, orientar sobre a depilação, tá? Então o exame genital ele é importante sim, só não vamos fazer se houver negativa da paciente. Aqui os tipos de ímen, né? Então, o que eu falei ali em perfuração imenal, a imagem abaixo à direita, um ímen imperfurado, eu só vou saber se eu examinar, tá? E o tipo mais comum de ímen é o da imagem inferior esquerda, que é o ímen anular, tá? Então, a gente vê ali o orifício, né? E tudo em volta do orifício, o que circula o orifício é que é o ímen, ok? O ímen está íntegro, né? Nesse caso, ele não estará íntegro quando houver uma ruptura que vai lá da área circular até a base dele, tá? E ali em cima outros tipos de ímen menos comuns. De exame complementar, o que é que eu tenho que olhar, né? Geralmente, na menina virgem, eu vou fazer o exame externo. E se ela tiver secreção, eu quero avaliar bem a perviedade vaginal, eu posso passar um suave umedecido em salina, né, solução fisiológica, passo esse suave lá no canalzinho vaginal ou coleto a secreção se ela tiver no introito e posso fazer um exame a fresco, um exame com KOH para avaliar se ela tem uma vaginose, tá? E a citologia oncótica, eu vou falar dela a seguir, quais são as orientações agora do INCA em relação à citologia oncótica, né? Então, ela é reservada para as meninas com vida sexual ativa. E a citologia vaginal hormonal, quando eu estou com suspeita de puberdade precoce. Bom, as orientações do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e do Ministério da Saúde no Brasil, de 2016, eles sugerem que a primeira citologia oncótica seja realizada a partir de 25 anos em quem tem atividade sexual. A FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, sugere a primeira citologia após os 3 anos, e a ACOG, a Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, sugere a citologia a partir de 21 anos, tá? A gente sabe que abaixo dessa faixa etária a infecção pelo HPV é muito grande e vai acabar, às vezes, levando um super diagnóstico, um super tratamento, porque a gente sabe também que 90% das infecções por HPV nessas fases são transitórias e remitem, ok? A colpovirgoscopia é um exame para as virgens, né, para avaliar alguma lesão, alguma suspeita de corpo estranho, um sangramento genital em quem não menstrua ainda, né, ou suspeita de tumor vaginal. São essas as indicações bem específicas da colpovirgoscopia, então eu não preciso passar espéculo em pacientes virgens, tá? A colpovirgoscopia vai ser dedicada à realização nessas 3 indicações bem específicas. E quem não tem o colpovirgoscópio, a gente pode usar, que a gente tem sempre na unidade de saúde, um otoscópio, e a gente usa um espéculo pequenininho, pode passar uma xilocaína pomada no introito, tá? E passar o espéculo e você vai conseguir ver, sobretudo se é uma criança, uma adolescente nas primeiras fases, 10, 11 anos, pré-púber, ainda a vagina é curtinha, você consegue avaliar com otoscópio.
E por fim, a consulta ginecológica a gente fecha orientando, avaliando o cartão vacinal, né? Lembrando que de 9 a 14 anos a vacina do HPV para as meninas, para os meninos de 11 a 14, né? E de 11 a 14 a vacina da meningite C, né? As outras vão ser a hepatite B, que a maioria já fez, né? A tríplice viral, 2 doses para adolescentes e a febre amarela, ok? Então, isso em relação à consulta. Depois eu sei que a gente vai ter algumas perguntas e a gente vai conversar no final se ficou algo que eu não comentei. Em relação aos aspectos éticos, então, se alguém começou assistindo a aula agora no meio do caminho, só relembrando a adolescência entre 10 e 20 anos para a Organização Mundial da Saúde e pelo Estatuto da Criança e Adolescência de 12 a 18 anos, tá? Não existe no Brasil, gente, nenhum manual que contenha nele todas as orientações éticas para o atendimento do adolescente. Então, a gente se baseia em todos esses códigos, tá? O Código de Ética Médica, o Código Civil, o Código Penal, Ministério da Saúde, recomendações da Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia, FEBRASGO, da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, Sociedade de Pediatria e o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Para formular as questões éticas, né, em relação ao atendimento. É bastante polêmico, eu vou citar algumas situações, mas eu sei que a gente tem que individualizar cada caso, ok? De maneira geral, uma pergunta bem frequente. Posso atender o adolescente que vem sozinho à consulta? Não é raro os pais estarem trabalhando e o adolescente precisar vir à consulta sozinho, né? Então, o adolescente tem direito a esse atendimento e não é nenhuma infração ética do profissional em atender um adolescente sozinho, tá? Ele não pode, inclusive, negar o atendimento, ok? Inclusive, ele vir sozinho, ou se ele veio acompanhado e você garantir aquele espaço da consulta em 2 tempos, que eu comentei anteriormente com vocês, a gente vai estar garantindo um espaço para que ele possa tirar as dúvidas e às vezes colocar até situações graves que ele está passando, tipo violência sexual, uso abusivo de drogas, tentativa de suicídio, homicídio, automutilação, que hoje é muito comum e às vezes eles escondem, tá? A gente pega as meninas, vem de camiseta de manga comprida, calça comprida e a gente vai examinar e vê elas todas cortadas, né? Então, ali a gente tem que explorar essa queixa, obviamente, né? E muitas vezes até conversar com o adolescente sobre a possibilidade da quebra desse sigilo, né? Eu vou comentar isso posteriormente com vocês, mas é bem importante para a gente abordar essas questões com o adolescente. Bom, essa questão, posso atender ou não o adolescente sozinho, é uma dúvida bem grande, tanto que esse colega aqui, o Dr. WAS, ele fez uma pergunta para o Conselho Federal de Medicina, que era, ali em vermelho no quadradinho, o Dr. WAS solicita do Conselho Federal de Medicina orientação sobre como proceder com relação ao atendimento de paciente menor de idade desacompanhado. Ele pergunta se pode ser atendido, né, se ele pode atender esse adolescente, e no caso de atender, se ele pode realizar exames complementares e administrar medicamentos se os responsáveis legais não estiverem presentes, tá? Então, a resposta do Conselho é, com relação a pacientes adolescentes, ao consenso internacional reconhecido pela lei brasileira, de que entre 12 e 18 anos, tá? Já tem a privacidade garantida pelo ECA, tá, gente? Principalmente se eles têm 14 anos e 11 meses, tá? Ou mais que isso, que são considerados maduros quanto ao entendimento e cumprimento das orientações recebidas. Ele completa que na faixa de 12 a 14 e 11 meses, o atendimento pode ser efetuado, devendo, se necessário, comunicar os responsáveis, tá? Então, de 12 a 18, pode atender, não há infração, tá? E ele fecha falando que a gente deve cuidar ainda para cumprir o artigo 74 do nosso Código de Ética Médica, que é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive aos pais e responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, a menos que a não revelação possa acarretar algum risco, né, para o paciente, ok? Então, em resumo, não há infração ética em atender o adolescente desacompanhado, ok? Outra pergunta comum, devo revelar fatos da consulta para o responsável, né? Então, daí a gente tem
os nossos artigos do Código de Ética Médica, que é bem claro, né? São bem claros, eu já comentei anteriormente, e lembrar do artigo 73 também, que revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente, tá? Se não for nessa situação, é vedado a gente revelar o segredo médico. É lógico que em adolescentes, as situações que eu vou falar a seguir é quando quebrar o sigilo médico, tá? A orientação é quebrar o sigilo se a menina tiver menos que 14 anos e está tendo atividade sexual, independente da idade do parceiro, porque abaixo de 14 anos, pela lei brasileira, é considerado estupro de vulnerável, tá? Eu sei que é polêmico, eu vou comentar a seguir exatamente só sobre esses aspectos do atendimento aos menores de 14 anos, tá? Mas, do ponto de vista legal, essa é a conduta correta. Quebrar o sigilo também, se eu estou diante de uma menina que vem para uma consulta e está grávida, não tem como ela esconder a gravidez durante 9 meses, né? Uma menina que diz que está com dependência de drogas, né? Não aquela menina que fez uso esporádico, experimentou uma droga e às vezes compartilhou isso contigo, mas aquela que está dependente de droga ou em risco de sempre orientar o responsável, tá? Meninas vítimas de maus tratos, violência sexual, tendência suicida, homicida, HIV positivo, paciente que não está aderindo aos tratamentos, né, que você prescreveu, está colocando sua própria vida ou de terceiros em risco, tá? Realização de um procedimento que você vai precisar internação, anestesia, um procedimento de maior complexidade, você não pode assumir esse risco sozinho e tem que, é lógico, dividir com o responsável legal, ok? Em todas as situações que a gente vai quebrar o sigilo, que a gente sente necessidade, é importante que a gente fale com o adolescente, mesmo que haja uma negativa dele, mas que a gente fale por que a gente vai ter que quebrar o sigilo, tá? Porque é direito dele a confidencialidade e a privacidade da consulta, são direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A privacidade, aquele espaço ali sozinho na consulta, gente, ainda pode ser quebrada se eu estou diante de uma adolescente, por exemplo, com déficit intelectual, né, que tu vê que ela não está entendendo o que tu está explicando para ela, que ela está sob efeito de drogas, ou que ela usa medicamentos psiquiátricos pesados, né, que às vezes a gente vê que o paciente tem até uma dificuldade de compreensão de tanta medicação que usa, então é bom solicitar a presença de um acompanhante na consulta, tá? Algumas adolescentes manifestam o desejo de não ficarem sozinhas, tá? E eu vejo isso em qualquer idade, eu já tive adolescentes, às vezes, de 20 anos, que preferem ficar com a companhia da mãe durante a consulta, tá? Então, isso deve ser respeitado, tá? Não existe uma obrigatoriedade da consulta em 2 tempos, mas se for possível, ela é interessante de ser feita a consulta em 2 tempos, mas não é uma obrigação, tá? O importante é a gente respeitar o desejo do paciente, porque ele é o nosso paciente no momento, o desejo do adolescente, eu quis dizer, desculpem, tá? Que ele é o nosso paciente, tá? Se houver situações de abuso, sempre quebrar o sigilo, porque a gente tem que contar para a família, inclusive fazer a denúncia para o conselho tutelar, ok? Uma outra questão que me perguntam sempre: e se eu precisar prescrever um contraceptivo, eu tenho que contar para a mãe? Né? A gente, é lógico, sempre tenta incluir os pais os responsáveis, eles são muito importantes na consulta, tá? A gente não deve excluí-los, eles são nossos parceiros, nossos aliados, tá? Mas, algumas vezes a menina está iniciando a vida sexual e ela ainda não se sente pronta para contar para a família. Ela quer só um tempinho, né? Então não precisa a gente sair correndo e já, eu vou ter que contar para tua mãe que tu está tendo relação sexual e tal, né? Então, se é uma menina maior de 14 anos, com bom entendimento, que está tomando as medidas corretas, às vezes é uma menina, às vezes, que tem um parceiro fixo, que usa o preservativo, que veio à consulta justamente para procurar anticoncepção, então mostra uma consciência, uma preocupação com uma gravidez indesejada, demonstra maturidade, tá? Então, não necessariamente tu vai ter que contar para os pais, mas tu pode sugerir e, às vezes, até oferecer para a menina, se ela não quer que você ajude a contar para a família, né? E muitas vezes eu já fiz isso em consultório, tá? A menina, eu gostaria que tu contasse junto comigo,
tá? Porque às vezes elas têm medo da reação da família. Então não há necessidade de revelar, mas você pode combinar isso com a adolescente, tá? Você pode às vezes utilizar algumas queixas, inclusive, que ela tem, para justificar o uso, como uma irregularidade menstrual, uma acne severa que não resolve com tratamentos dermatológicos. Existem algumas situações que a gente pode usar a pílula não somente com efeito contraceptivo, mas com outros benefícios, né, agregados a ela. Bom, agora tudo que eu vou falar são as recomendações para atendimentos a menores de 14 anos, tá? Isso é tão polêmico que a sociedade, aliás, a Febrasgo, tá? A Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia, se reuniu em novembro do ano passado, junto com representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria e representantes do Conselho Federal de Medicina para discutir as questões relacionadas ao atendimento do menor de 14 anos, tá? Inclusive porque no Brasil a gente tem uma população bastante heterogênea, né? Nós temos meninas de 20 anos que nunca tiveram relação sexual, mas nós temos meninas de 11 que são mães e de 12 que estão na segunda gestação, né? Então são situações bastante delicadas e além de fazer essa reunião da Febrasgo no ano passado, a Febrasgo mandou perguntas em relação a essas recomendações para 10 juízes e promotores da infância e da adolescência no Brasil, em algumas capitais brasileiras, e compilou essas respostas num documento que está publicado aqui, né, no link que eu coloquei aqui abaixo, aliás, na referência que eu pus aqui abaixo da Febrasgo, na revista Fêmea, foi publicado agora no número 4 de 2019, essas recomendações para quem tiver interesse de ler, tá? Então a pergunta é, o médico que atende paciente menor de 14 anos, que a paciente revela que tem atividade sexual, ele deve quebrar o sigilo, fazer a notificação? Deve sim, tá? Porque pela lei brasileira é considerado estupro de vulnerável, ok? A princípio, do ponto de vista legal é isso, mas a gente vai avaliar, é lógico, caso a caso, mas a princípio o nosso dever seria fazer a denúncia ou ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, ok? E se os pais têm conhecimento de que a menina está grávida, né? Mesmo assim tem que notificar, né? Quantas vezes a gente atende? Às vezes a mãe vem trazendo o adolescente. Eu atendi recentemente uma menina, ela tinha 13 anos, ela já morava com o parceiro com a anuência da mãe. A mãe veio trazendo ela na consulta para fins de contracepção, tá? Então, muitas vezes, dependendo da realidade, né, dessas famílias, às vezes a mãe foi mãe adolescente também, então para eles acaba que é normal, né? Mas o nosso dever como profissional é fazer a denúncia, porque se considera que abaixo de 14 anos essa atividade sexual pode ser lesiva para essa menina ou ser a contragosto dela, tá? Posso prescrever um contraceptivo, ela sendo menor de 14 anos? Você deve fazer a denúncia, gente, mas não há nenhum impedimento de prescrever a contracepção, tá? Inclusive, você não prescrever é tido como negligência, porque você está deixando de oferecer uma proteção contra a gravidez e todas as suas consequências numa menina dessa faixa etária. Então, você pode prescrever a contracepção e fazer a denúncia por ela ser abaixo de 14 anos, ok? Aqui 2 casos clínicos rapidinho que eu vou colocar para vocês para a gente fechar essas questões, tá? Então, uma menina de 15 anos e 2 meses vem para a primeira consulta ginecológica acompanhada pela amiga de 16 anos. Isso é comum, às vezes elas vêm com a amiga. Ela refere que teve a menarca, a primeira menstruação aos 12 anos, tem relações sexuais há 2 meses, e atividade sexual cerca de 3 a 4 vezes por semana. E deseja iniciar o uso de pílulas. Qual a conduta adequada nessa situação? Seria a letra A, negar o atendimento por ela ser adolescente? Ela tem 15 anos, tá? E veio com o acompanhante dela é menor de idade também. Ou a letra B, você prescreve uma pílula e enfatiza o uso da camisinha. Ou a C, atende, mas pede que ela volte acompanhada pela mãe para você prescrever a pílula. Ou a letra D, você prescreve a pílula, mas entra em contato com a mãe para dizer que prescreveu a pílula. Tá? Então a resposta é a letra B. Essa menina é maior de 14 anos, mostra responsabilidade, porque ela procurou atendimento para fins de contracepção, é uma menina preocupada, tá?
E uma menina que tem atividade sexual com muita frequência, 3 a 4 vezes por semana. Se eu recomendar só o preservativo para essa menina, a chance de haver uma ruptura ou uso inadequado é grande e dela vir grávida. Tá? Então, tem que associar um método de eficácia superior à camisinha. Tá? No caso, prescrever e incentivar o uso da camisinha. Ok? O próximo caso é uma paciente de 15 anos que vem para uma consulta de rotina desacompanhada, veio sozinha. E durante o atendimento você diagnostica que ela está grávida, né? Qual a sua conduta, então? A letra A, comunicar o diagnóstico à paciente, falar, ó, você está grávida, vou te pedir os exames de pré-natal e manter o sigilo médico a pedido da paciente, porque geralmente elas vão falar, se a minha mãe souber, ela me mata, né? Então, ou a letra B, comunicar os pais ou representante legal e avisar a paciente da necessidade da quebra do sigilo, ou a C, imediatamente ligar para os pais, né, e nem avisar a paciente, né? Ah, nesse caso eu tenho que quebrar o sigilo e pronto. Então, o correto, gente, é a letra B, tá? Avisar para a menina, olha, nesse caso você não vai ter como levar uma situação de gravidez até o final sozinha, preciso de apoio familiar, eu vou ter que comunicar aos seus pais, tá? Daí a unidade de saúde vai ligar, vai fazer o contato com o responsável, pedir para comparecer ao posto de saúde, tá? E avisar a menina, né, então, que vai ser quebrado o sigilo. Bom, de uma maneira geral, então, gente, não tem regra rígida. Eu sei, no final a gente vai ter um espaço para perguntas. Inclusive, eu imagino que às vezes as pessoas me fazem perguntas difíceis da gente responder, de achar uma solução imediata. Às vezes a gente tem que discutir o assunto com a equipe, né, quando se trata de assuntos éticos envolvidos, tá? Mas a gente tem que contextualizar cada caso, tá? Documentar tudo no prontuário e se embasar nesses códigos, nessas entidades que estão nos amparando no atendimento do adolescente, ok? Então, finalizando, dizendo assim que os pais sempre são muito bem-vindos e que a gente sempre tende a dividir a responsabilidade com eles, ok? Muito obrigada. Eu acho que reforçaria a questão de, se possível, fazer a consulta em 2 tempos, a anamnese sempre dirigida à adolescente, tá? Porque é bem comum as mães contarem toda a história e não darem espaço para o adolescente. Então, o adolescente necessita de reconhecimento e a gente tem que estimular a autonomia, né? Neles também, a responsabilidade, tá? E uma outra questão também que eu acho importante, então, se possível, a consulta em 2 tempos, e sempre na primeira avaliação ginecológica, não deixar de fazer o exame da genitália, porque é a oportunidade que a gente tem de descobrir se aquela menina não tem nenhuma malformação genital, tá? E poder melhor conduzir esses casos. Novamente pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Maria Simone, então, sou médica de família e comunidade e atualmente eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na área técnica Saúde da Mulher. A ideia hoje, então, é nós conversarmos um pouco sobre planejamento reprodutivo ou planejamento familiar. Eu separei um pouco a apresentação porque quando eu fui fazendo, o tema é bastante extenso. Então eu deixei, assim, eu não vou falar muito do DIU. E vou fazer depois uma fala especificamente sobre o DIU. Até porque a gente está fazendo um plano estadual, junto com o Ministério da Saúde, para expansão da inserção do DIU, né? Tanto em maternidades como em atenção básica. Então, para não ficar muito extenso, eu não vou falar do DIU nessa apresentação e depois vou fazer posteriormente uma só sobre esse tema. Essa apresentação eu me baseei principalmente no protocolo do Ministério da Saúde. Esse protocolo de atenção básica é do ano passado, é muito recente, muito atual e muito bom, assim. Então, se alguém já teve a oportunidade de ler, e se não, se alguém não conhece, é só escrever no Google mesmo e fazer o download. Então, saúde sexual e reprodutiva, né? A saúde sexual, ela significa para os indivíduos a vivência livre, agradável, prazerosa, segura, né? Por meio de abordagens positivas da sexualidade humana e respeito mútuo, né? E a saúde reprodutiva
Implica, então, que a pessoa possa ter essa vida sexual segura e satisfatória e tendo autonomia para decidir se quer se reproduzir e quando deseja fazê-lo. Então, a nossa função é oferecer a homens e mulheres, adultos, jovens, adolescentes, essa informação, né? Informação, acesso e escolha a métodos eficientes e seguros para anticoncepção e o direito ao acesso a serviços também de pré-natal, parto e puerpério. Então, o planejamento reprodutivo, então, é tanto o método anticoncepcional como o cuidado daqueles que querem reproduzir. Então, é um conjunto de ações de regulação da fecundidade, as quais pode auxiliar as pessoas a prever e controlar a geração e o nascimento dos filhos, e englobam adultos, jovens e adolescentes, com vida sexual com ou sem parceiros estáveis, bem como aqueles também que estão se preparando para uma vida sexual, para iniciar a vida sexual. Quem define os critérios de elegibilidade dos métodos anticoncepcionais é a Organização Mundial da Saúde. Eu não trouxe aqui a tabela dos critérios de elegibilidade, porque é uma tabela bem grande, não ia caber nos slides, mas vale muito a pena vocês conhecerem essa tabela. Ela está nesse protocolo e vocês vão encontrá-la também em outros documentos. E ela coloca assim quais são os critérios, dependendo de cada paciente, o melhor método para aquela pessoa, né? Dependendo de fatores de risco, de comportamentais, história familiar, etc. Então, na avaliação global, quando vem uma pessoa desejando anticoncepção, a gente sempre vai registrar os antecedentes obstétricos, patológicos, né? Sempre que for pertinente, a gente vai fazer questões referentes às parcerias, à identidade de gênero, orientação sexual e satisfação sexual, questionar se tem alguma medicação que está em uso, investigar a presença de dispareunia ou sangramento vaginal, né? Principalmente se tem a intenção de usar o DIU, né? Isso é muito importante. Questionar sobre o desejo de concepção ou de anticoncepção, né? E indagar também sobre o conhecimento e uso prévio de métodos anticoncepcionais daquele indivíduo. A gente vai orientar sobre os métodos existentes e disponíveis na atenção básica, vai informar a eficácia de cada método, sua forma de uso e os possíveis efeitos adversos, vai orientar sobre as contraindicações diante de certos antecedentes clínicos, de certos antecedentes ginecológicos, e reforçar a importância do retorno para acompanhamento clínico. Então, sempre quando a gente inicia um método anticoncepcional, sempre deixar a porta aberta para que ela venha tirar dúvidas ou relatar alguma situação, né? E recomendar os métodos de acordo com uma escolha informada, né? Aqui eu trouxe a escolha, vou iniciar com o contraceptivo de emergência, né? Que é um contraceptivo que a gente percebe assim que tem sido pouco utilizado, né? Mas a gente precisa informar que existe, né, a forma de uso, as indicações. Qual é que é a indicação? Relação sexual sem uso de preservativo ou a falha do método em uso, porque qualquer outro método em uso, acho que tirando o DIU, a pessoa pode esquecer o comprimido, pode esquecer a data de fazer a injeção, o preservativo pode falhar também, né? Então, mesmo pacientes que usem um método regular, podem necessitar. Então, ofertar o método sempre que necessário, uma vez que é um direito também da usuária. E aquelas mulheres que mantêm relações sexuais ocasionais, né, elas também podem optar pelo contraceptivo de emergência sem que isso lhe dê alguma dificuldade de acesso a esse método. No anticoncepcional de emergência, então, eu levo Nogestrel, né? O esquema terapêutico pode ser dose única, se for um comprimido de 1,5 miligramas, ou pode ser o comprimido de 0,75 miligramas, vai ser de 12 em 12 horas, né? A gente sempre tem que iniciar, de preferência, nas primeiras 72 horas. Quanto antes iniciar, melhor, né? Mais eficaz é o método. E tem um limite de 5 dias. Se passou de 5 dias, não tem mais por que usar, porque ele não vai fazer mais efeito nenhum, né? Caso haja vômitos até uma hora após a ingestão dos comprimidos, pode repetir a dose após o uso de um antiemético e de se alimentar.
No caso de jovens e adolescentes, né, a gente precisa respeitar o sigilo profissional, né, orientar sobre os métodos de escolhas, reforçando a necessidade da dupla proteção para essa faixa etária, principal para essa faixa etária, que geralmente são pessoas que é, não são casadas, não têm parceiro fixo, né, estão iniciando a vida sexual, então é muito importante sempre indicar dupla proteção, então sempre preservativo mais algum outro método, e abordar as necessidades de jovens e adolescentes sem que haja necessidade de acompanhamento dos pais. Isso é uma dúvida bastante frequente, né? Se a gente pode abordar o adolescente sem os pais em relação à anticoncepção. Pode, né? Não só pode como deve. A única exceção é nos casos de incapacidade dos adolescentes, né? Repetir um slide, né? Na confirmação de uma gravidez indesejada, né? Então, se vem uma paciente que confirma uma gravidez indesejada, a gente precisa propor um planejamento reprodutivo em caso de exame negativo. Isso é muito frequente agora que nós temos os testes rápidos de gravidez na unidade. Ela pode vir com um teste de gravidez, né, com essa solicitação. Se vier negativo, a gente precisa abordar se a pessoa quer engravidar ou não. Se ela quer engravidar, a gente vai iniciar aqueles cuidados que a gente faz pré-concepção, ácido fólico, os exames e tal, né? E se ela não quer engravidar, é um momento perfeito, então, para iniciar um método anticoncepcional, caso ela ainda não esteja usando. A gente tem que orientar sobre as consequências e os fatores relacionados a um aborto inseguro, né? Caso venha, então, o teste positivo, né? E conversar e orientar acerca dos métodos que colocam a vida da mulher em risco, caso ela queira interromper a gestação. Precisamos informar e orientar as principais consequências do abortamento inseguro, né? Óbito materno, hemorragia, septicemia, peritonite, traumatismo no colo do útero, dos órgãos abdominais, né? E a gente precisa orientar porque muitas vezes essas mulheres que com uma gravidez indesejada, elas podem sim estar pensando em fazer alguma coisa insegura, né? A gente sabe, colocar sonda, agulha de tricô, ou usar métodos caseiros, ou até medicação ilegal, né? Ou comprado assim, não na farmácia. Então a gente precisa abordar essas mulheres em relação às consequências que isso pode acontecer, né? E acolher e acompanhar de forma humanizada a mulher com histórico de abortamento. No caso da esterilização voluntária, feminina ou masculina, quais são os critérios? Homem ou mulher com capacidade civil plena, que tenha ou idade maior que 25 anos, ou mais do que 2 filhos vivos. Ou pelo menos, pelo menos 2 filhos vivos. Nesse caso, a gente precisa orientar a dificuldade de reversão desses métodos definitivos. Tanto a laqueadura como a vasectomia possuem baixa taxa de reversibilidade, ainda que a laqueadura até tenha um sucesso de 30% de reversibilidade, a vasectomia menos, mas aí no caso, assim, tem que falar do acesso, né? Porque é difícil o acesso até ao procedimento, o acesso à reversão é mais difícil ainda. E a gente precisa então orientar sobre o preenchimento do documento, que expresse a vontade do indivíduo, né? E sempre respeitar o prazo de 60 dias, desde a expressão do desejo, da vontade, né, até a cirurgia propriamente dita. Na abordagem da mulher do casal para auxílio à concepção, então aquela mulher que tem menos de 30 anos, mais de 2 anos de vida sexual ativa sem método anticoncepcional, né? Eu vou falar aqui dos critérios que a gente precisa encaminhar para o ambulatório de infertilidade, né? Então, a mulher menor de 30 anos, com mais de 2 anos de vida sexual ativa, a mulher de 30 a 39, com mais de 1 ano de vida sexual ativa, a mulher de 40 a 49, com mais de 6 meses, percebe que quanto mais velha, a gente diminui o tempo, né? O casal, então, em vida sexual ativa, mas com algum fator impeditivo de concepção, a gente já tem um diagnóstico, né? Uma obstrução tubária, uma amenorreia prolongada, azoospermia, né? Ou a ocorrência de 2 ou mais abortos subsequentes são critérios para encaminhar para um serviço especializado em infertilidade.
E sempre para esse casal fazer aquela avaliação pré-concepcional. Então, o ácido fólico, a investigação daquelas doenças que podem ter alguma consequência para o feto, né? Toxoplasmose, sífilis, rubéola, hepatite B e C. Lembrar das vacinas, tanto para ela como para ele também, as vacinas. Oferecer a realização do teste anti-HIV. O preventivo, conforme o protocolo. Abordagem nas condições clínicas já que pré-existentes, como diabetes, hipertensão, epilepsia, porque algumas medicações vão precisar ser retiradas, né? E suspender, né, qualquer método anticoncepcional e avaliar a prática sexual do casal. E alguns exames podem ser solicitados na atenção básica quando for disponível ou quando esse serviço especializado não é tão de fácil acesso. Então, para uma mulher, a gente já pode fazer a dosagem hormonal, né? FSH, TSH, T4 livre por lactina, e para o homem o espermograma. A gente costuma dizer que a gente primeiro investiga o homem, porque é um exame só, né? É só o espermograma, não tem outro exame que ele vai fazer. E se ele estiver anormal, a gente vai repetir, e se continuar alterado, a gente tem que encaminhar o especialista. E na mulher, a gente, antes de fazer exames de imagem, a gente sempre faz as dosagens hormonais. Tirando essa parte da concepção, então a gente vai entrar na parte do anticoncepcional propriamente dita. Então eu vou começar aqui com o anticoncepcional oral combinado e a mini pílula. Quando que a gente indica esse método anticoncepcional? Para toda e qualquer mulher, adolescente ou adulta, e se no climatério também, que preenche os critérios de elegibilidade. O anticoncepcional oral combinado pode ser fornecido à mulher em qualquer momento, a gente não precisa só entregar para ela no momento que ela vai iniciar o método, a gente pode entregar para ela algumas semanas antes, né? Não precisa fazer preventivo, não precisa fazer exame de mamas, não precisa fazer exame pélvico, né? Algumas unidades têm essa rotina. Se for na mesma consulta, se você conseguir fazer o preventivo, esse exame clínico na mesma consulta e ela concordar com essa prática, você pode fazer. Mas não é necessário que você faça isso para iniciar o método anticoncepcional. Mulheres com HIV, AIDS ou estejam em terapia antirretroviral, elas também podem usar anticoncepcional oral com segurança, sempre que a gente tem que incentivar também a utilizar o preservativo, sempre pensando na dupla proteção. Como é que a gente utiliza o anticoncepcional, então? A gente inicia entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual, ou seja, ela ainda vai estar menstruada, não é depois, isso é uma dúvida bem comum nas pacientes, né? Mas é durante a menstruação ou é depois da menstruação? É durante a menstruação, é no primeiro dia que começa a menstruar até o quinto dia, né? E mantém o intervalo de 7 dias entre as cartelas. Na mini pílula, a gente não faz intervalo, é aquela mini pílula que a gente usa principalmente na mulher que amamenta, a gente vai emendando uma cartela na outra. A gente orienta que a eficácia do método depende da usuária, tá? Conforme ela seguir a posologia que vai ser a eficácia. E não protege contra IST. Então, um comprimido ao dia, sempre no mesmo horário, sempre iniciar a cartela no dia certo. Pode iniciar no meio do ciclo menstrual? Pode, tá? Não está contraindicado, mas pode provocar alterações menstruais naquele ciclo. E sempre que ela inicia fora dessa data, do primeiro ao quinto dia do ciclo menstrual, ela precisa utilizar um método de barreira pelos próximos 7 dias, tá? E a mini pílula, então, uma dose diariamente, também no mesmo horário, sem interrupção, e é aquele que a gente utiliza na amamentação. Aqui, então, assim, só para ilustrar, assim, se ela começa, então, o comprimido numa segunda-feira, digamos que o primeiro dia da menstruação dela foi na segunda-feira, ela começou na segunda-feira. Se ela seguir toda a cartela, o último comprimido vai ser domingo, né? Se ela seguir toda semana, o último vai ser no domingo. Quando é que ela inicia a próxima cartela? Na outra segunda-feira, né? Porque se ela fizer intervalo de 7 dias, ela vai começar no 8º. Então, sempre começa
no mesmo dia de semana e sempre termina no mesmo dia de semana. Isso é uma coisa que a gente pode informar que ajuda elas a gravar, né? Então, começou na segunda, deu intervalo terminou no domingo, sempre vai ser assim. Ela vai dar um intervalo de 7 dias, vai começar na próxima segunda-feira da outra semana. Por isso que até que as cartelinhas têm essas datas, né? Até para ajudar a gente a lembrar. O anticoncepcional oral, então, após a gestação. Se ela estiver amamentando de forma exclusiva ou não, com mais de 40 dias do parto, né, a gente inicia a mini pílula a qualquer momento, tá? Se tem certeza razoável que ela não está grávida, né? E aí tem que usar sempre o método de apoio por 7 dias. Esse método de apoio que a gente fala geralmente é o preservativo, né? Se for após aborto, a gente inicia o anticoncepcional oral combinado imediatamente, né? Se for nos 7 dias depois do aborto, não necessita de método de apoio. Se for mais que 7, a gente inicia, desde que haja uma certeza razoável que a mulher não esteja grávida. Se ela não está amamentando, a gente pode iniciar o anticoncepcional combinado em qualquer momento, após o 21º dia do pós-parto, né? Desde que a gente tenha certeza razoável que ela não esteja grávida. E na mini pílula, se for menos de 4 semanas, começar a qualquer momento. Também aí nesse caso não precisa de método de apoio. Mas nesse caso ele não é um método muito eficaz para a mulher que não está amamentando. Então, assim, mini pílula, essas informações estão no protocolo, mas mini pílula a gente costuma usar mesmo na mulher que está amamentando, né? De preferência exclusivamente. E a gente não costuma usar o anticoncepcional oral combinado nesses primeiros 6 meses pós-parto se ela está amamentando. Quais os efeitos colaterais mais comuns? A alteração da menstruação, náusea, tontura, alteração do peso, do humor, do desejo sexual, pode acontecer acne. Alguns anticoncepcionais melhoram a acne, para algumas mulheres podem piorar. A cefaleia pode piorar, né? Dor de cabeça com enxaqueca, sensibilidade nos seios. E no caso da mini pílula, pode acontecer também uma dor abdominal inferior. O que acontece, então, se ela esquecer de tomar anticoncepcional? Como é que a gente age nesse momento? Se ela esqueceu, né, a gente orienta assim, toma uma pílula assim que você se lembrar. Né, em qualquer momento do dia que ela se lembrar, toma um comprimido. Se ela esqueceu 1 ou 2 pílulas, ou atrasou o início da nova cartela em 1 ou 2 dias, ela toma, então, uma pílula de imediato, na hora que ela lembrou, e toma a pílula seguinte no horário que teria que tomar. Nesses casos, o risco de gravidez é bem baixo. Agora, se ela esqueceu de tomar 3 ou mais pílulas, ela vai tomar, então, aquela pílula de imediato, assim que ela se lembrou, e vai usar um preservativo, né, de apoio por 7 dias, né, porque aí o risco de gravidez já é alto. Então, ela não precisa interromper a cartela se ela esqueceu de tomar 3 dias ou mais. Ela toma um comprimido na hora que ela lembrou, de noite, no horário, ela continua a cartela, mas ela vai usar preservativo por 7 dias. Caso ela tenha feito sexo, tenha tido relação sexual nos últimos 5 dias, tem que avaliar a necessidade de uso anticoncepcional de emergência. Então, ela pode utilizar o anticoncepcional de emergência e assim que terminar, no outro dia, ela já continua a cartela, tá? Se o esquecimento tiver ocorrido na 3ª semana da cartela, então ela esqueceu mais de 3 dias e estava na última semana, ela para, espera menstruar e começa uma nova cartela. Anticoncepcional injetável, então, trimestral e mensal. Quando é que a gente indica? Para toda e qualquer mulher, adolescente ou adulta que preencha os critérios de elegibilidade. Também lembrar que não precisa fazer o preventivo, exame de mamas ou pélvico. E aquelas que tiver HIV, AIDS ou estejam em terapia antirretroviral também pode utilizar com segurança. Nesse caso, sempre incentivar elas a usar o preservativo também. Então, como é que você utiliza? Se for trimestral, a cada 90 dias, e se for mensal, a cada 30 dias. O trimestral, ele pode ser adiantado ou atrasado em até 2 semanas. E o mensal, ele pode ser adiantado ou atrasado em até 7 dias, tá? Então, assim, uma dúvida muito frequente é naquelas que tomam a injeção mensal. Mas para fazer a próxima injeção, eu preciso esperar menstruar? E aí fazer no 5º dia? Não.
tá? A primeira injeção, você pode fazer a mesma coisa que você faz no comprimido. Então, a primeira injeção é no primeiro dia da menstruação. Mas a próxima é a cada 30 dias, sempre a cada 30 dias, independente se ela já menstruou ou não. Algumas mulheres, elas costumam menstruar logo após a injeção, né? E não antes da próxima injeção. E algumas mulheres, com o uso contínuo, elas diminuem o sangramento, pode até ficar sem menstruar. Isso é até mais comum naquela que é trimestral. Então, assim, é a cada 30 dias. Fez a primeira injeção, marca ali a 30 dias, essa é aquela data que ela vai fazer. E lembrando que ela pode ter esse atraso ou adiantamento de até 7 dias. Isso é muito importante quando, assim, é feriado, cai no final de semana, né? Cai no feriado prolongado, então você consegue manejar isso sem que ela precise ser naquele dia, ou se ela tem um compromisso naquele dia, né? Então, tem essa semana que pode manejar, né? Pode começar a qualquer momento, você vai ter certeza razoável que ela não está grávida, e quando você começa a qualquer momento, sem ser no primeiro dia da menstruação, sempre aquele método de apoio por 7 dias. Se for após a gestação, então, o anticoncepcional injetável. Se for aleitamento materno exclusivo, a gente usa o trimestral, né? Se não houve retorno da menstruação, inicia a qualquer momento, se há certeza razoável que ela não está grávida, e um método de apoio por 7 dias, né? Porque elas perguntam, depois da injeção, quanto tempo posso ter relação? Pode ser já no próximo dia. Mas a gente sempre orienta aquele método de apoio por 7 dias, porque essa que está amamentando, a gente geralmente começa com 40 dias, né? Então, a gente sempre orienta esse método de apoio para ter uma segurança maior. No mensal, se for o anticoncepcional mensal, a gente atrasa a primeira injeção até completar 6 semanas, tá? Mas isso quando o leite não é mais o alimento principal do bebê, tá? A gente dá preferência mais para aquele trimestral, para aquelas que fazem aleitamento materno exclusivo. Mas pode, né? Se não tiver outro método que quiser esse, pode usar o mensal, então pelo menos 6 semanas depois do parto. E se for após aborto, imediatamente. Tá? Se for mais que 7 dias, iniciar desde que haja certeza que ela não esteja grávida, e daí orientar um apoio, método de apoio por 7 dias. Se for após a gestação e ela não estiver amamentando, o anticoncepcional injetável trimestral, se menos de 4 semanas, iniciar a qualquer momento, né? E se for o mensal, se menos de 4 semanas, também pode iniciar a qualquer momento, porque ela não está amamentando, então aqui a gente não tem aquela preocupação se o anticoncepcional vai atrapalhar a produção do leite. E para ambos os anticoncepcionais, se for mais que 4 semanas do parto, você vai iniciar, desde que você tenha uma certeza razoável que ela não esteja grávida. E se a menstruação tiver retornado, tu começa igual para aquelas que têm o ciclo menstrual. Aí você conta o primeiro dia da menstruação. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Alteração da menstruação, alteração do peso, do humor, desejo sexual, né, principalmente no trimestral, cefaleia, dor de cabeça com enxaqueca e sensibilidade nos seios. Se for atraso, o que você faz no atraso? Que isso é uma coisa que às vezes nos traz bastante dor de cabeça na unidade nesses casos. No caso do anticoncepcional trimestral, independente do atraso, ela tem que retornar para a próxima injeção, tá? Se ela quer manter o método, claro. Se o atraso for mais que 2 semanas, né? Porque até 2 semanas pode, né? Então, se o atraso for mais que 2 semanas, você vai fazer a próxima injeção se tiver certeza que ela não está grávida, ou seja, se ela não fez sexo nessas 2 semanas, ou se ela teve relação e usou o método de apoio, né? Então você pode fazer. Isso é uma coisa que a gente fica preocupada. Meu Deus, será que eu confio? Será que eu não confio? Não, tem que confiar. Claro que tem que confiar. Se ela falou, não tive relação, né? Atrasei 3 semanas, mas nessa última semana eu não tive relação. Ou tive relação sem preservativo. Você nota no prontuário a conversa que você teve, a informação que ela te deu, e você faz a aplicação. E aí, nesse caso, você vai indicar um método de apoio nos primeiros 7 dias após a injeção, né? Se ela tiver mais do que 2 semanas de atraso e não atende aos critérios citados, né? Você não sabe, né? Ela não sabe informar, né? Ou ela teve relação sexual, né?
aí a gente pode abrir mão de um teste rápido de gravidez, né, para ter certeza de que a mãe esteja grávida. No caso do anticoncepcional injetável mensal, se for menos que 7 dias, não tem problema, pode fazer a próxima aplicação. E se for mais que 7 dias, então a mesma coisa. Se houver certeza que ela não está grávida, porque ela não teve relação ou usou preservativo, você pode fazer a injeção e indicar o método de apoio nos próximos 7 dias. Se ela tiver mais de 7 dias atrasada e não atende esses critérios, então também o teste de gravidez pode ser utilizado para se ter certeza razoável que ela não esteja grávida. Como é que a gente lida com os problemas da contracepção? Então, anticoncepcional oral combinado, mini pílulas, uns injetáveis trimestral e injetável mensal, né? Os métodos hormonais, né? Um sangramento vaginal inexplicável, que sugere um problema médico, que sugere um problema médico que não está relacionado ao método anticoncepcional, né? Ou um sangramento intenso ou prolongado. Ela pode continuar tomando anticoncepcional enquanto você está avaliando o problema, né? Pode encaminhar ou avaliar de acordo com o histórico e o exame pélvico. E se o sangramento é causado por uma doença sexualmente transmissível, né, por uma infecção sexualmente transmissível ou por uma inflamação pélvica, ela pode continuar o anticoncepcional, tá? Não tem problema. Agora, se ela tiver uma ausência ou um sangramento irregular, que é aquela que mais incomoda as mulheres, né? Tem que orientar que é comum em mulheres que usam métodos hormonais. No uso das injetáveis trimestrais, então, é mais comum que surja a amenorreia com o passar do tempo. Não é prejudicial, né? Tem que informar para ela assim, que ela não está menstruando porque ela não está produzindo o sangue da menstruação, não está acumulando, né? Não está parado, né? Ela não está produzindo a menstruação. Garantir também que ela esteja fazendo o uso do método corretamente, né? E se para isso ainda for uma queixa, né? Porque às vezes o comprimido, aquele de baixa dosagem, no primeiro mês, segundo mês, ela tem aquele sangramento no meio do ciclo, né? Que pode acontecer. Se isso não melhorar até o terceiro mês, né? Se depois do terceiro mês isso não desaparecer, ela continuar tendo aquele sangramento no meio do ciclo, você pode passar por um anticoncepcional de maior concentração. Então, aqueles que têm etilneoestradiol com 30 ou 35 microgramas. E na dúvida, fazer um teste de gravidez, né? E se há uma suspeita de gravidez, então, na verdade, assim, ela não está menstruando porque ela está grávida, a gente interrompe a medicação. Se for uma menstruação intensa ou prolongada, né? Orientar que ela não é prejudicial, normalmente perde a intensidade ou cessa após alguns meses, né? Para evitar que ocorra anemia, a gente pode sugerir uma suplementação de ferro, alimentação rica em ferro, né? Mas se o sintoma persistir ou começar após vários meses de menstruação normal, ou ausência da menstruação, ou caso se suspeite que algo está errado por outros motivos, a gente tem que considerar outras causas, e não apenas o método anticoncepcional. O que às vezes acontece é o injetável trimestral. Em algumas mulheres com injetável trimestral, elas têm bastante sangramento na primeira aplicação ali. Você pode continuar, né? Faz a primeira e deu sangramento. Se ela quiser, ela pode fazer a segunda, porque a tendência é desaparecer. E nesse meio tempo, né, se for muito você quer obter algum alívio em curto prazo, né, você pode associar um anticoncepcional oral, tomando uma pílula por dia por 21 dias, né? Ou pode usar só o etilneoestradiol. Tem medicação que é só etilneoestradiol de 50 microgramas por 21 dias, né? Iniciando quando o sangramento começa, né? Mas assim, isso é mais quando tem muito sangramento, tá? Então, você pode fazer a primeira injeção e pode fazer a segunda, porque a partir da segunda, geralmente, isso desaparece, né? Agora, a partir da segunda injeção, se ela continuar tendo assim, muito sangramento, a gente avalia um outro método. Efeitos adversos, né? Então, náusea e tonturas pode acontecer com mini pílula e com anticoncepcional oral combinado, né? No caso de náusea, a gente pode sugerir
ingerir os comprimidos na hora de dormir ou junto com o alimento. Isso ajuda bastante, principalmente na hora de dormir, ajuda bastante. E não antes da janta, assim, né, ou mais cedo. Na alteração do peso, isso acontece principalmente com anticoncepcional oral combinado e com injetável mensal. Mas não é uma coisa assim que a pessoa ganha 10, 15 quilos. Ela pode ganhar uns 2, 3 quilos, né? Mas aí a gente tem que analisar, né? Analisa a dieta e aconselha conforme a necessidade. Se for alteração do humor ou do desejo sexual, que acontece principalmente com injetável trimestral, mas algumas também relatam com anticoncepcional oral combinado. Se tem aquela alteração do humor na semana em que a mulher não toma o hormônio, naqueles 7 dias de intervalo, a gente pode sugerir que ela não faça intervalo, que ela faça o uso estendido, né? E aí é interessante também questionar mudanças na vida ou alguma outra situação que possa estar afetando o humor ou a libido. No caso da acne, a acne ela em geral melhora com o uso anticoncepcional oral, né? Mas para algumas mulheres pode ser o contrário, ela pode agravar. No caso do anticoncepcional oral combinado, se a acne persistir, avaliar a possibilidade de outra fórmula contendo a ciproterona, né, que é um outro tipo de progestágeno, e que ela tome as pílulas por 3 meses. Né? Mas aí tem que acompanhar e avaliar mesmo, porque isso é muito individual, ela tanto pode melhorar como piorar com o anticoncepcional. No caso da cefaleia, se for uma cefaleia comum, a gente pode sugerir um analgésico, né? Se for aquela cefaleia que ocorre naquela semana, igual a alteração de humor, né? Se for naquela semana que ela não toma comprimido, porque tem mulheres que relatam isso, naquela semana que eu não tomo é que eu tenho dor de cabeça. Você pode considerar um uso estendido. Mas sempre tem que avaliar, essas pacientes com dor de cabeça que agravam, né? Ou que ocorram com maior frequência durante o método, porque às vezes é um indicador de interrupção do método. Se for dor de cabeça com enxaqueca, a gente interrompe, tá? Se for aquela enxaqueca com ou sem aura, independente da idade, a gente interrompe o método com estrógeno, né? A gente pode orientar o método somente. Aqui eu botei sem estrógeno, mas é sem progesterona, tá? Que é minipílula, ou injetável trimestral, ou DIU, que é um excelente método, né? Mas uma das contraindicações do anticoncepcional hormonal é a enxaqueca. Então tem que avaliar muito bem mulheres com enxaqueca, porque às vezes o hormonal não é o melhor método para essas mulheres. É isso então, gente. Corri um pouquinho porque era bastante coisa. Eu trouxe para vocês então o que está no protocolo, né, as orientações do Ministério da Saúde. E vamos conversar um pouquinho então. O César gostaria de saber se uma paciente usuária do DIU está com sangramento irregular, daria para iniciar o método hormonal para regular o ciclo? Pode iniciar sim, não tem problema nenhum. Se ela deseja regular o ciclo, pode iniciar. A Ana Carolina Ferreira pergunta, na bula do ACI, metroxiprogesterona, 150 mg por ml, está descrito para iniciar o uso 6 semanas após o parto, e o intervalo da aplicação entre 84 dias e 91 dias após a aplicação. Eu também tenho essa informação, tá? E o que está no protocolo tá um pouquinho diferente, né? 2 semanas antes, 2 semanas após. Eu seguia bem isso que você está falando na bula, tá? Mas eu trouxe o que está no protocolo, tá? As 2 informações eu acredito que estejam corretas, tá? Mas é aquelas coisas assim, né? Um lugar tá de um jeito, no outro lugar tá de outro. Mas o que o protocolo tá colocando é em relação a estudos que foram feitos em relação a isso, tá? Não é relacionado a um medicamento só, a bula de um medicamento só, é em relação aos estudos que avaliaram esse método, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha no protocolo para tirar essa dúvida. Bom, pessoal, boa tarde. E o seguinte, eu sou Clair Castilhos Coelho,
sou farmacêutica, bioquímica, sanitarista e professora adjunta aposentada do Departamento de Saúde Pública da UFSC. E sou membro da direção da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e da Casa da Mulher Catarina. É um imenso prazer participar e discutirmos o que significam direitos sexuais e reprodutivos e por que tanta controvérsia a respeito desses direitos. E para que a gente entenda o processo, é muito bom que tenhamos um pouco de informação sobre a historicidade desses direitos e por que a mulher sempre foi objeto de tanto controle sobre o seu corpo, sobre a sua vida sexual, sobre os seus direitos reprodutivos. Isso aí vem de muito longe e a gente precisa entender um pouco, e é o que eu vou tentar fazer rapidamente, até depois entrar nessa parte mais conceitual sobre esses direitos, tá? Então, para começar, nós vamos chegar no início dos tempos, quando havia muitos mitos, muitas crenças, muita repressão, porque o corpo da mulher é marcado pelo sangue, são os nossos sangues da menarca, da menstruação, do puerpério, da menopausa. Então, isso causava uma enorme curiosidade em relação aos homens da época muito antiga, sei lá, da pré-história ou no começo, que eles viam de repente aquele corpo e engordando, inchando, crescendo e explodir uma criança. E eles não tinham noção muito assim do que eles participavam daquele processo de reprodução. Bom, então a gente era um ser, ao mesmo tempo que muito próximo, também desconhecido. E havia essa necessidade de ter um domínio sobre o corpo. Para isso, ocorreram muitas fantasias e muitas crueldades em relação à mulher, desde aqueles famosos cintos da castidade na Idade Média, assim como as fantasias na Idade Antiga, que achavam que nós mulheres tínhamos umas vaginas denteadas que engoliam os homens, e isso era aterrorizante, né? E para que essas coisas fossem organizadas na cabeça do povo, foi dominada a tentativa de dominação do nosso corpo, da nossa vida sexual e reprodutiva, foi através de dois mecanismos, da culpa e do pecado. E na linha do tempo, se nós continuarmos, acontecem quem eram essas mulheres que ficavam restritas ao universo doméstico, encarregadas de trabalhar a questão do parto, do atendimento dos doentes, dos idosos, das crianças, da alimentação, da horta. No fim, elas adquiriram um enorme conhecimento empírico e passaram a ser uma espécie de médicas do povo, que eram curandeiras, eram parteiras, né? E uma série de mulheres que atendiam as outras do povo nessas situações de doença ou de parto, né? Mas havia uma tendência também da igreja de reprimir muito essas coisas, na época dos tempos primitivos assim do cristianismo e também do advento do capitalismo, que precisava dominar o corpo não só das mulheres, mas como dos trabalhadores como um todo. E as mulheres sábias, como eram chamadas, femmes sages, eram mulheres sábias e não bruxas, passam a ser tratadas como bruxas, e todo o seu conhecimento empírico, como tratamento e cuidado com ervas, com extratos, com alcoolaturas, com outros produtos, passa a ser considerado uma coisa meio diabólica. E então se acentuava essa repressão, principalmente com a histórica queima de bruxas durante 4 ou 5 séculos da humanidade na Idade Média, para suprimir e aterrorizar
as mulheres que tinham esse conhecimento popular, porque começava a surgir a ciência racional e esse corpo mágico e o controle da sexualidade só foi desvendado bastante com os estudos do movimento feminista, principalmente, porque aí nós, feministas, começamos a questionar a ordem sexual dominante. E começamos a também construir qual seria o ideal feminino e o controle sobre o corpo das mulheres. Porque havia um ideal masculino, dito científico, entre aspas, que tinha uma formulação a respeito do que era o nosso corpo. E claro que a saúde é um importante foco desses controles, porque o domínio do corpo e a vivência da sexualidade passa a ser quase que um assunto da saúde. E aí entramos dentro do racionalismo médico, aonde esses saberes provenientes do interior dos mosteiros medievais, que eram os padres copistas que registravam o conhecimento e a ciência da época, começava a se impor um pensamento racionalista, uma medicina científica, baseada na anatomia, e era uma ciência ponderal, empírica, experimental, claramente masculina, patriarcal e religiosa. Uma medicina que, apesar do discurso que vem do iluminismo, ela nunca perdeu a influência da igreja. Tanto que as controvérsias sobre o aborto, por exemplo, perduram até os dias de hoje e são um exemplo clássico disso aí. Então, quando surge todo esse avanço da medicina com o racionalismo, com as experiências de anatomia, de fisiologia, os textos que começam a ser discutidos, a medicina então passa a se situar entre a biologia e a política. Ela começa a questionar, inclusive, se essas bruxas eram realmente bruxas, e entre o misterioso mundo dos laboratórios e a vida cotidiana. Então, a medicina passa a ser a disciplina encarregada de fazer a interpretação pública dos fatos biológicos. Ela passa a ser aquela que administra os frutos médicos dos avanços científicos. Então, a religião como forma de opressão, através da culpa e do pecado, que mantinha a mulher submissa ou minimamente assustada ou aterrorizada com as queimas das bruxas, ela é substituída pela medicina. E o que era a mulher para a medicina? O que é a mulher nesses primórdios da medicina? A definição dada pelo psiquiatra e cavaleiro da Legião de Honra, Dr. Berthier, em 1874, diz que a mulher, como indica a etimologia, a fêmina vem de fetare, que quer dizer engendrar. Nós, mulheres, portanto, somos criaturas que engendramos. Tá? E na visão dos fundamentalistas e desses religiosos absurdos que tem por aí, nós engendramos até todos os males do mundo, se deixar ficar ao bel prazer dessas pessoas. Agora, do ponto de vista fisiológico, eles também tinham uma explicação. Por quê? Porque nós somos a depositária dos germes da sua espécie. Nós somos a alma da reprodução, a fonte fecunda de onde resultam as gerações humanas. Sob essa visão, médicos, feministas, religiosos de diferentes matizes ideológicas compartilhavam a mesma certeza de que a mulher é definida pelo seu corpo. Então, aí que reside toda uma tentativa de dominação, porque esse corpo é extremamente rebelde, ele é capaz de engendrar outros seres. Então, se monta dentro disso um sistema sexo-gênero que foi consolidado sob a estreita relação entre a anatomia e a identidade de gênero.
e a antiga definição latina, tão citada nos textos médicos, mulier propter uterum condita est, quer dizer, a mulher é seu útero, foi atualizada. E ainda nos dias de hoje, por incrível que pareça, a gente assiste a alguns que dizem que a mulher é apenas um útero que fala. Isso é absolutamente detestável, né? E o sistema sexo-gênero no século XIX vai além. Aí ela diz, propter solum ovarium mulier est id quod est. A mulher é tão somente o seu ovário. Daí a gente evoluiu de útero para ovário, reforçando que a mulher era o que era por causa dos seus órgãos reprodutivos. Sem os ovários, ela se tornava sexuada, ou seja, a sexualidade feminina era inseparável da função reprodutiva. E isso consolida e legitima todo aquele fundamento religioso de que o ato sexual é feito exclusivamente para a reprodução, já que nós, mulheres definidas pelo nosso corpo, éramos então aquelas destinadas à função reprodutiva. E é nessa fase que a influência da medicina e da biologia, agora entendidas como verdadeira base conceitual das práticas de saúde e das múltiplas formas de intervenção no corpo das pessoas humanas, ela assume um papel hegemônico na interpretação e explicação dos fenômenos ligados à sexualidade e à reprodução. E a biologia, então, descobre os hormônios e os médicos são os encarregados de anunciar que os desequilíbrios hormonais, entre aspas, fazem da mulher um sujeito incapaz de desempenhar tarefas públicas. Em termos gerais, pode-se afirmar que a biologia se encarrega de rastrear as origens da doença, enquanto os médicos decidem quem está doente e quem não está. Nessa questão dos desequilíbrios hormonais, é interessante a gente relatar que na Constituinte de 1891 no Brasil, após uma grande luta das sufragistas, entrou uma emenda constitucional que as mulheres teriam o direito de votar. E o argumento dos constituintes para rejeitar essa medida era que nós mulheres sofremos variações hormonais mensais que nos desequilibram, nos deixam muito atrapalhadas e que então seria um prejuízo terrível para a família, para o país, para a sociedade, mulher votando e sendo votada. Então, até hoje isso é muito marcante, não explicitado, mas no imaginário de muita gente. Tanto que prova isso é a quantidade de mulheres com mandatos. No entanto, esse sistema que a gente tanto critica, às vezes, nesse aspecto, tem também uma importância estratégica para a opressão sobre a mulher, porque a ciência médica tem sido uma das armas mais poderosas da ideologia sexista na nossa cultura. Em última instância, essa ideologia é a justificativa para a discriminação sexual na educação, no trabalho, na vida pública, porque ela surge daquilo que diferencia o homem da mulher, que é o seu corpo. Então, nós somos mais frágeis, mais sensíveis, engravidamos, perdemos o trabalho, né? Então, surge uma discriminação muito grande. Inclusive, é justificativa para a maioria das vezes a gente ganhar menos pelo mesmo trabalho e o mesmo número de horas. No final do século XIX e no início do século XX, então, tem uma nova resultante, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho de forma remunerada, que é aquela explosão, né, do início da Revolução Industrial. E aí o limite que havia, que era estrito entre o público e o privado, entre a reprodução biológica, que era no universo privado, e a venda da força de trabalho, que é na esfera
coletiva da produção industrial fica muito visível. Mas com toda essa repressão anterior, o que surge? Surge mais uma mercadoria do capitalismo em plena expansão, que é a mulher trabalhadora, que com todas essas repressões, com toda essa opressão cultural, com toda essa exploração capitalista, ela achava normal ganhar pouco e ser explorada barbaramente no trabalho das indústrias. Mas também começam a surgir os questionamentos sobre a família patriarcal, as famílias extensas, nuclear, patriarcal. E aí sim aparece como resultado a visibilidade da opressão sobre a mulher. E é neste século, então, século XX, que são produzidos os primeiros artefatos da concepção. Com o transcorrer do tempo, esses métodos anticoncepcionais, eles aparecem na cena social, trazendo consigo as possibilidades de libertação da mulher, da obrigatoriedade da concepção, a alternativa do controle populacional e, o mais importante, a transgressão aos ditames religiosos de sexo só para a reprodução. Então, quando chegamos nos anos 60 e após, a pílula anticoncepcional começa a se implementar e começam muitos métodos anticoncepcionais de base hormonal com diferentes vias de administração. E tratamento da infertilidade, a fertilização in vitro, embriões congelados, úteros de aluguel, vacina anticoncepcional, entre outros. E há uma necessidade, portanto, nesses impasses agora, nessas novas interfaces, de formular novos conceitos e novos paradigmas que combinem a ciência, a ética, a bioética, o desejo das mulheres de ter ou não ter filhos e o direito de decidir sobre o próprio corpo, que era uma coisa que até então não era levada em conta, já que o sexo era apenas para a reprodução. Agora não. Então nós podemos decidir se queremos ou não ter filhos e decidir o que fazer com o nosso corpo. Os métodos anticoncepcionais, então, aparecem na cena social e consigo as possibilidades de libertação da mulher, a obrigatoriedade da concepção, a alternativa do controle populacional, a transgressão desses ditames religiosos que eu já citei. E no auge dessa evolução, quando se trata da necessidade dos novos paradigmas, das novas normas e consensos e dissensos na sociedade, surge o conceito de direitos reprodutivos. E esse conceito é interessante, porque ele é uma construção teórico-conceitual do movimento de mulheres, das mulheres feministas, em Amsterdã, em 1984, no Encontro Internacional sobre Direitos Reprodutivos, era o Encontro Internacional sobre Mulher e Saúde, e nesse encontro teve um tribunal onde a grande novidade era em relação aos direitos reprodutivos. É que são uma invenção das mulheres participando como sujeitos da construção de princípios democráticos. Direitos reprodutivos são o direito das mulheres de regular sua própria sexualidade e capacidade reprodutiva, bem como de exigir que os homens também assumam responsabilidades pelas consequências do exercício da sua própria sexualidade. Isso é muito interessante, porque até então a mulher sempre é a única responsável pela reprodução. Aquela velha história que a gente ouve o povo falar e que está cada vez, claro, mais difícil de ser engolida pelas mulheres, é aquela história, te vira que o filho é teu, como se o homem não tivesse participação na reprodução. Esse conceito ele vai envolver a contracepção, a esterilização,
o aborto, concepção e a assistência à saúde, entrando então no campo das políticas públicas de saúde. É visto na perspectiva dos direitos humanos, ampliando o seu sentido e retirando a função da reprodução da esfera privada. Então ele avança para além do planejamento familiar, passa a se localizar no espaço da sociedade como um todo, tanto que hoje não se fala mais planejamento familiar, se fala planejamento reprodutivo, que é a possibilidade de homens e mulheres nas mais diversas associações parentais, de pares, possam decidir a sua reprodução ou o seu planejamento reprodutivo. E os direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles caminham praticamente juntos, porque os direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles são certos direitos humanos e hoje são reconhecidos internacionalmente. Garantem o desenvolvimento livre, saudável, seguro e satisfatório da vida sexual e reprodutiva e da convivência sexual. Os direitos sexuais e reprodutivos representam limites ao exercício arbitrário do poder e normas de convivência nesse terreno, porque esses limites eram basicamente definidos pela religião, pela cultura, pelas leis, que muitas vezes nunca haviam sido produzidas com a participação de nós mulheres. E claro que sexualidade traz consigo poder, e ela é uma fonte de conflito, de dano, de sofrimento individual e social, quando ela ocorre nas relações desiguais entre homens, mulheres, meninas e meninos. As relações de poder por parte dos adultos podem utilizar-se das condições de superioridade, seja física, de idade, de hierarquia, de autoridade, uma posição econômica e social, na família, na escola, no trabalho, geram relações desiguais e podem favorecer situações de discriminação ou violência. Isso é o que nós do movimento feminista costumamos dizer, que o individual é político, porque ele traz consigo as relações interpessoais que são relações de poder, porque se a gente vive numa sociedade com desigualdade de relações, nós passamos a exercer um poder sobre o outro, do homem sobre a mulher, do branco sobre o negro, do jovem sobre o velho, do adulto sobre a criança, do heterossexual sobre o homossexual e assim por diante. Portanto, o direito ao exercício da sexualidade, dentro dessa concepção, ele passa a ser um direito humano inalienável, porque ele está, digamos, regulando aquilo que é o mais precioso que cada pessoa humana tem, que é o seu próprio corpo, é o que fazer com o seu corpo. E entre os direitos sexuais e direitos reprodutivos, vocês vejam que já tem direitos muito claros, direito à vida, direito à liberdade, direito à integridade física, psíquica e social, direito à segurança, direito à intimidade, direito à igualdade entre os sexos, direito à saúde sexual e reprodutiva, direito à educação e informação. Claro que dentro de uma sociedade desigual, opressiva como a nossa, centrada na exploração capitalista e na opressão de gênero, existem muitas formas de violação. Essas são violência de gênero, violência doméstica e sexual, intervenções médicas não consentidas, mutilação genital, ausência de consentimento informado para a tomada de decisões sobre a saúde sexual e reprodutiva e a esterilização ou fecundação forçada. E para isso, quando a gente entra na necessidade das políticas públicas para a questão da mulher, a mais importante que interessa para nós do movimento feminista é a saúde integral da mulher.
que foi um conceito produzido através de um programa de assistência integral à saúde da mulher. Então, nessa saúde integral, ela tem várias linhas de intervenção. Tem saúde sexual e saúde reprodutiva, e aí inclui o planejamento reprodutivo e as DST, HIV, AIDS. Atenção à saúde de segmentos específicos da população feminina, câncer de colo de útero e mama, atenção obstétrica, atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência e atenção clínico-ginecológica na menopausa. Como é possível observar, essas linhas de cuidados prioritários, elas entram dentro de um processo de saúde integral e que só pode ser totalmente executada e implementada através do Sistema Único de Saúde, que é onde nós temos todas as possibilidades desse tipo de atuação. E entra aí também os marcos legais para a questão do aborto, que essa é a maior controvérsia. Tanto que direitos reprodutivos sempre teve muita restrição por parte de setores fundamentalistas, porque ele inclui o aborto como direito. Então, o Decreto-Lei de 2.848, de 7 de dezembro de 40, é o Código Penal. Ele dá 2 permissivos legais para o aborto, que é em situação de risco de vida para a mãe e a gravidez resultante de estupro. E foi introduzido agora nos anos 2000 um outro, que foi de 2012, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que garante a interrupção terapêutica de gravidez de feto anencéfalo, que é aquela possibilidade que o feto só tem condição de vida intrauterina, que na vida extrauterina ele pode morrer, ele morre. Então, tem uma norma técnica também de atenção humanizada ao abortamento. Isso aqui deu muita controvérsia, porque dificilmente dentro do paísme e depois da penaísme, que era a política, se conseguiu implementar. E claro que entre os direitos humanos, tem os direitos humanos e a saúde em relação aos direitos sexuais. E aí entra a questão das mulheres e homens transgêneros, e tem 4 normas, uma portaria de agosto de 2008, que diz que o Instituto institui o âmbito do Sistema Único de Saúde, o processo da transexualidade. Tem outro que assegura aos servidores públicos, no âmbito da administração pública, federal, direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social. E o outro que institui uma política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Isso tudo aconteceu no âmbito dos governos Lula e Dilma de 2003 até 2013. E o outro último que redefine e amplia o processo de transexualidade no Sistema Único de Saúde. Agora, isso leva a muitos impasses, né? Vocês imaginem o que é isso. O aborto, a religião, a laicidade do Estado, a questão do Estado laico, que hoje no Brasil é um problema seríssimo quando a gente vê na Câmara Federal, nas estaduais, a tal das bancadas religiosas, bancada evangélica, que se junta com a bancada ruralista e com a bancada da bala, e elas tomam as atitudes mais reacionárias que se tem notícia. E aí o Estado deixa de ser um Estado laico, porque eles passam a impor
para o conjunto da sociedade, visões religiosas que são próprias de um grupo da sociedade, de um segmento social, quando, na verdade, um Estado com uma Constituição, ela é para todos, ela não é só para um grupo. E esse complexo de coisas, que é essa controvérsia com os fundamentalismos, que aliás é a principal controvérsia quando se fala em direitos reprodutivos, esse complexo elenco de variáveis chegou nas esferas internacionais. Ela chegou nas conferências da ONU sobre população, desenvolvimento, direitos humanos, meio ambiente, mulher, equidade e paz, e a Conferência de Durban sobre todas as formas de xenofobia, racismo, enfim, e violência. E, bom, e quais são as políticas de saúde, então, para as mulheres no Brasil? No Brasil, desde 1983, nós formulamos o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. O que esse programa, o que ele representa? Ele representa que é a superação do antigo Programa de Saúde Materno-Infantil. O Saúde Materno-Infantil como política para a saúde da mulher, ele referenda e reforça aquela velha e conhecida história da mulher ser apenas para a reprodução. Ela só tem razão de existir dentro do sistema de saúde quando ela é gestante, quando ela está no período reprodutivo. E aí se faz o seguinte, ela tem o pré-natal, parto e puerpério, logo em seguida ela já é encaminhada para o aleitamento materno. Nem se pergunta se ela vai querer ter outro filho ou não, enfim. Essa saúde materno-infantil é superada, pelo menos do ponto de vista de proposição de políticas, não que tenham sido implantadas na sua maioria, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que preconizava que a mulher deveria ser atendida em todo o seu ciclo vital, do nascimento até a morte, passando pelo crescimento e desenvolvimento, a menarca, a menstruação, a saúde sexual e reprodutiva, a questão do parto, puerpério, da menopausa, a questão da saúde da mulher trabalhadora, das diversas questões de violências externas, como agressão, acidentes, enfim. Ela era ampla, era uma atenção integral. Ela levou muito tempo, mais ou menos em 98, ela basicamente sumiu do orçamento da República, no governo Fernando Henrique. E em 2003 ela retoma já na forma de uma política, que era a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher. E aí sim ela era muito mais abrangente e com propostas claras de intervenção, de avaliação, de implementação nas diversas instâncias do SUS, né? Levando em conta o sistema único e toda a sua complexidade e todos os seus sistemas de referência e contra-referência, de atenção integral, enfim, tudo isso que qualifica e que faz com que o SUS seja essa política de Estado tão completa e tão importante. Mas depois, com as crises econômicas e com o Brasil entrando nessa proposta da ONU dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, houve um pacto pela saúde em 2006, que foi uma mudança na política de saúde do SUS. E esse pacto pela saúde, então, transforma o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher em 2 ou 3 tipos de atividades e de intervenções possíveis que fecha com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era o quê? A redução da mortalidade materna,
questão da luta contra a pobreza, câncer de colo, ovário e útero, enfim. E em 2010, finalmente, com a primeira eleição da presidenta Dilma, nós tivemos o grande retrocesso, que foi o retorno ao programa materno-infantil com a Rede Cegonha. Ou seja, a Rede Cegonha reduz mais uma vez a mulher à questão reprodutiva, pura e simplesmente. Bom, mas nós do movimento feminista, da Rede Nacional Feminista de Saúde, da área técnica da saúde da mulher, que tinha muitas mulheres lá envolvidas com a questão da saúde da mulher, isso tudo leva a que a gente conseguisse ter uma certa resistência. Mas em 2016, depois do golpe, teve a PEC do teto, essa PEC que congela todas os investimentos e defesa e dispêndios até 20 anos. Então, a partir daí, parou tudo. A gente tem ações dispersas, pontuais. O Ministério da Saúde, na verdade, administra crises. É lá uma epidemia negligenciada que estourou, aí corre para produzir vacina, aí deu a crise a epidemia do Zika vírus, aí corre, aí não sabe o que fazer com as crianças com microcefalia. Enfim, na minha opinião, e eu acho que das pessoas que pensam saúde, pensam o SUS, acabou. A gente vai ter que reconstruir tudo isso, porque hoje é o reino das organizações sociais. Coisas de fora do sistema que vêm administrar as entidades e as instituições do SUS. Bom, isso é lamentável porque cada organização pensa de um jeito, cada OS dessas, não tem parâmetro de comparabilidade, a gente nunca sabe o que uma faz, o que a outra faz e se está dentro das normas previstas do campo sanitário, ético, epidemiológico, enfim. Bom, isso é o que aconteceu nessa nossa trajetória, mas dizer que nós mulheres continuamos envolvidas e muito atuantes nessa questão dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais. Agora começa uma nova etapa do país, eu não sei como será o resultado da eleição, mas, de qualquer maneira, a nossa luta continua extra qualquer conjuntura, porque a questão da mulher, ela envolve historicamente, como vocês puderam ver, todo um contexto conjuntural, histórico e de cultura que vem impregnada na cabeça dos homens e das mulheres do Brasil e que muitas vezes interfere no avanço das nossas propostas. Mas nós temos plena certeza que isso vai avançar, porque na Conferência de Beijing, em 1995, uma das coisas que nós mulheres dizíamos é que o terceiro milênio nos pertence. E aí sim a gente vai ter um outro tipo de sociedade, com mais equidade, com mais saúde, com mais comprometimento do público com o conjunto da população. Então era isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenha cumprido aí os objetivos dessa aula do Telesaúde, que é uma coisa muito importante para todos nós.